sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast. Hoje temos connosco um aluno que publicou um livro. Eu não o li, mas vou deixar o convidado que dê um breve resumo do livro. Olá, eu sou Simão Silva. O meu livro fala sobre um rei que herda um reino. O problema é que este reino tem uma maldição. O nosso personagem principal tem que passar por diversas peripécias para tirar o seu reino da desgraça. Nós acompanhamos a sua trajetória e vemos um pouco também o ponto de vista da mulher e do filho. E essencialmente é isso. Para saber se ele vai conseguir é preciso ler o livro. Ok. Como surgiu a ideia de escreveres um livro? Então, eu sempre gostei muito de escrever, mas nunca tinha pensado sobre escrever um livro. Eu tinha 11 anos, estava no 5º ano, e a minha professora de português nas férias, mandou-me um link de um concurso da editora Cordel de Prata para várias pessoas, que quem quisesse escrever um livro podia mandar para lá uma historinha infantil, tinha um limite muito curto, porque era infantil, não podia ser nada exagerado, e quem ganhasse então poderia editar o livro. Eu não tinha nada para fazer, estava de férias, e pensei, bem, não vou perder nada, portanto vou escrever uma história e logo se vê. Aquilo era só para pessoas com mais de 16 anos. Pronto. E a minha mãe, tudo bem, e o meu pai também, só que a minha mãe, quando se inscreveu, inscreveu-se como se fosse ela, porque eu tinha 11, não podia. Depois, eu acabei por ganhar, e a minha mãe disse, não é? Ele tem 11 anos, acha que há problema. Eles disseram que não, e pronto, e saiu o livro. Qual é a mensagem principal que gostarias que os leitores tirassem do teu livro? A mensagem principal é, de facto e sem dúvidas, não desistir dos nossos sonhos e dos nossos objetivos, porque com persistência, que foi o que o rei faz para salvar o seu reino, com persistência tudo se consegue. E foco e dedicação. Conta-nos, resumidamente, como é o processo de escrever um livro. Tiveste alguma inspiração específica? Pronto. Eu tinha 11 anos e confesso que quando tinha 11 anos não lia propriamente muitos livros. Aquilo, como eu disse, sempre gostei muito de escrever, e nos testes, e isso eu tive sempre uma facilidade muito grande em escrever e imaginar. Imagino muito, imagino mesmo muito. E eu acho que, não sei, a professora mandou-me e eu pensei, ok, vou escrever. Eu lembro-me perfeitamente que eu escrevi aquilo no telemóvel, no Messenger, com a professora, e eu mandava-lhe e ela metia no Word. Eu mandava-lhe e ela metia no Word. Ela corrigia pontuações, não há nada de alterar coisas, ela só corrigia pontuações e essas coisas, montava a estrutura e eu acho que foi isso. Eu não me inspirei, foi imaginar, pronto. Planeaste a história antes de começar a escrever ou foste descobrindo ao mesmo tempo que escrevias? Foi exatamente isso, eu fui descobrindo ao mesmo tempo que escrevia, porque eu não estava à espera, e eu acho que, primeiro, a parte mais difícil foi arranjar um título. Porque eu arranjei um título primeiro, mas depois eu estava a escrever a história e pensei, mas e se eu escrever de outra forma? E esse título já não fazia sentido. Então, normalmente eu escrevo sempre primeiro um título e só depois é que invento a história, mas neste caso lembro perfeitamente, escrevi a história primeiro e cada vez que, conforme ia escrevendo, estava a gostar mais daquilo que ia fazendo. E deu-me motivação e ideias ainda mais. A cada momento que eu escrevia tinha mais ideias e foi incrível. Houve algum bloqueio durante a escrita? E se houve, como a superaste? Bem, houveram bastantes, porque, como eu disse, era um limite muito pequeno, porque era um livro infantil. Depois, eu vou dar um exemplo que foi, há uma parte em que o nosso protagonista tem que lutar contra um monstro marinho, e eu lembro-me de descrever muito esta cena. E esta parte foi muito demorada. E a professora estava-me a dizer, Simão, tens que reduzir isto, se calhar não faz sentido estar assim tão grande. E eu lembro-me que foi difícil escolher as partes para ficar e as partes para saírem. E houve mais bloqueios. Eu lembro perfeitamente, logo no início, tive um pouco de receio de bloqueios a começar, depois pegou bem, digamos assim, consegui escrever tranquilamente. Depois houveram ao longo do livro, mas pronto, nada que superasse. Quais são as tuas personagens favoritas? Então, sem dúvida é o rei, porque ele percebe que tem que salvar o reino e vai, e é perspicaz e faz tudo o que está ao seu alcance, e acho que isso é assim que eu quero ser, é focar nos meus objetivos e fazer tudo que possa para chegar lá. As tuas personagens foram baseadas em pessoas reais ou são completamente fictícias? São completamente fictícias, menos o príncipezinho, o mais pequenino, o filho do casal. Ele foi inspirado mais ou menos. Por exemplo,
A princesa, portanto a rainha, ela tem uns cabelos pretos porque a minha professora portuguesa também tinha uns cabelos pretos. Também tem. E o príncipe pequeno, eu depois pensei assim, tenho que lhe dar um nome. Depois, eu sempre fui muito mau com nomes. Péssima a dar nomes a não sei porquê, mas nunca encontrava algo que gostasse. Então eu pensei assim, bem, já que a rainha é como a minha professora portuguesa, eu pensei, vou dar o nome do filho da minha professora ao príncipe. E isto chama-se Ricardo, pronto. Ricardo. Que por acaso também foi meu professor, mas pronto. É o nome do professor também. Existe alguma personagem com que te identifiques mais? Sim, porque primeiro a única personagem que é mais descrita e que nós acompanhamos mais a sua trajetória é o rei. É quem faz as ações quase todas e, portanto, de qualquer das formas, identifico mais com ele. E também, pelo que eu já referi, dele não desistir dos seus objetivos. Algum autor ou livro te inspirou a escrever? Não, porque eu, como disse, tinha 11 anos e não lia muito e não muito frequentemente, li muito pouco, na verdade, portanto não me inspirei em ninguém, mas se calhar hoje seria diferente, talvez tentasse escrever, visto que já leio mais livros, tentaria escrever de uma forma que goste de ler outros autores, por exemplo, talvez tentaria me inspirar neles e na forma como contam a história, mas acho que a história está muito bem contada e não me dava nada. Como tem sido a reação das pessoas ao ler o teu livro? Recebeste alguma reação de um leitor que te tenha surpreendido? Pronto, então, eu lembro-me perfeitamente, um colega meu leu o livro, foi um pouco engraçado, ou então, melhor, eu tinha uns amigos do meu pai, eles tinham 2 filhos pequenos e eu li-lhes a história. E foi engraçado porque no final o filho mais velho, não sei quantos anos tinha, mas era novo, era mais pequenino do que eu, ele fez várias perguntas, tipo, o que é que acontece, não sei o quê, blá, blá. E eu pensei, ok, se calhar isto precisa de uma espécie de continuação, ou então dá vontade de perceber mais, e foi essa a reação que mais marcante. Pretendes continuar a escrever no futuro? Pronto, eu gosto de escrever bastante, já comecei a escrever, por exemplo, não tinha nada para fazer, pensei, vou escrever. Mas acho que também, por exemplo, eu gosto mais de escrever e tenho mais tempo nas férias, né, quando tenho mais tempo. Se tivesse tempo para escrever, mais tempo, escrevia muito mais. E acho que sim, não me importaria de voltar a escrever outro livro, não uma continuação, mas um estilo diferente. Já comecei e estava mesmo a gostar daquilo que estou a escrever. Mas para isso tinha que ter mais tempo. Não é impossível, mas já, se calhar não. E já agora não queres dar um spoiler do que estás a escrever? Eu posso dar. Então é assim. Começou com um rapaz, um jovem, que ia à casa dos avós passar o fim de semana. O que é que acontece? Os avós deixam-no instalar-se no quarto que era do pai e dizem, quando acabares, desce para fazermos um bolo, uma coisa assim. E o rapaz, quando está ali a mexer, é curioso e gosta de investigar sempre tudo à sua volta. Quando está a mexer numa despensa que há lá no quarto, ele vê uma máquina de escrever e começa a escrever uma história. Essa história começa-se a tornar real e ele viaja para dentro dessa história. E pronto, e vamos acompanhar essa trajetória. Parece bastante interessante. Já tens ideias para outros livros? Bom, acabaste de contar uma, mas outros? Sim. Pronto, eu acho que às vezes há momentos em que penso assim, e se eu pensasse, e se eu não tenho nada para fazer e pensar assim, bem, se calhar esta história ficava bem, posso desenvolvê-la. Neste caso, do livro que eu contei, aquilo foi, eu pensei assim, vou escrever outro livro, aquelas coisas que nos dá de vez em quando, e pensei, vou escrever outro livro. E depois pensei assim, mas eu preciso de ideias. Pronto, e anotei por acaso algumas, mas por norma quando eu vou escrever não, eu chego lá, chego ao computador e penso, bem, vou escrever. Logo se vê, mal começo a escrever, dá-me sempre alguma ideia. Mas nunca levo ideias pré-definidas, nem nada dessas coisas. Eu gosto de ser surpreendido ao longo do livro. É um pouco estranho, porque sou eu que escrevo, mas gosto de estar a escrever, de ter uma ideia e depois a meio pode parecer chato, mas gosto de a ideia principal virar e de reviravoltas e se calhar já não é isto e não sei o quê. Gosto desse processo porque eu próprio fico surpreendido. Uau! Que conselhos darias a outras crianças que estão interessadas em escrever os seus próprios livros? Pronto, primeiro, se gostam de escrever, escrevam, porque mesmo que
vocês achem que não conseguem, escrevam. Escrevam porque pode-se aproveitar qualquer coisa e, se não tentarmos, também não vamos conseguir escrever. E acho que ler também ajuda bastante, noto isso mais agora. Acho que dá-nos mais ideias e inspirações e formas, porque nós quando lemos também autores diferentes, temos aquele autor que nos inspira, ou não só o autor, mas a forma como ele escreve nos inspira também, e acho que isso é bom para nós melhorarmos a nossa escrita. E acho que se alguém quer escrever, deve escrever, independentemente se acha que a ideia não é boa ou se acha que aquilo não vai dar em nada, nem que seja só para passar o tempo, mas acho que não se perde nada. Este é o livro que o Simão escreveu. Aconselho que comprem, né? Porque eu sinceramente estive a dar uma vista de olhos e parece bastante interessante. E é isso, obrigada por participar neste podcast. Inscrevam-se, ativem o sininho, inscrevam-se também no Spotify.